E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida entre Fabiano Caruana e Krikor, que foi jogada há pouco no Title Tuesday. Essa partida é de hoje mesmo e os dois estão se enfrentando aí na sexta rodada do campeonato. O Fabiano começa com peão em E4, o Krikor responde com E5 e o Fabiano Caruana entra na abertura Leonardes, peão na casa de D3, que é um lance muito curioso. Certamente não é uma linha que a gente vê muito. Fecha o bispo de casas claras por dentro da cadeia de peões. E na prática é uma Philidor com as cores trocadas. Certamente o Caruana tá jogando isso para tirar o Krikor de preparação. Vem cavalo em F6, preparando o D5, que é como as brancas jogam na Philidor. Mas aqui, como trocamos as cores, mas a estrutura de peões é a mesma, o Krikor vai fazer isso. E as brancas jogam F4, demonstrando que é um pouco melhor do que a Philidor, porque brancas estão um tempo à frente, é claro, e podem contestar o centro do tabuleiro, ao mesmo tempo que talvez desenvolvam o próprio bispo para a casa de F4. O Krikor decide capturar o peão, e depois de bispo por, jogar peão em D5 naturalmente, atacando o centro do tabuleiro, tomando a iniciativa e gerando uma ameaça, é claro, de ganhar o peão. Fabiano Caruana avança e o Krikor volta o cavalo para D7, então as brancas vão ficar com essa saudável vantagem de espaço na ala do rei com o peão de a troco de ter que defender o peão de né? Que é um peão que, claro, as pretas vão com toda certeza ameaçar com todas as peças. Então vem cavalo em F3, C5 pegando espaço na ala da dama, e aqui o Fabiano Caruana decide jogar peão na casa de D4, tentando apoiar o peão central. Só que, diferente de uma francesa, por exemplo, onde você vai de fato ter tempo para jogar C3 e afins, nessa posição o Krikor tem muito mais tempo para ameaçar o peão de então ele já pode jogar cavalo em C6 imediatamente pressionando aqui, pressionando em D4, ele decide tomar, que também não é ruim, o computador é uma leve imprecisão, mas nada demais, uma chance perdida, né? Cavalo por e cavalo em C6 já com o segundo ataque no peão de e você vê que as brancas vão ter uma certa dificuldade de manter o peão, a não ser que joguem para o ataque e para as táticas, que é justamente o que a posição pede. Então o Fabiano Caruana vai demonstrar por que ele é atualmente aí um dos melhores jogadores do mundo. Ele joga cavalo em C3, o melhor lance da máquina, deixando o peão de cair. Mas é claro, como todo sacrifício é jogado por um jogador do top 10, aceitar o sacrifício normalmente vai resultar na sua derrota. Aqui, caso o Krikor capture com esse cavalo, por exemplo, as brancas podem jogar cavalo por C6 e depois D5 cai. Você não pode tomar de peão, é claro. Se você tomar de peão, você pendura um cavalo limpo. Se você toma de cavalo, vem cavalo por D5 e brancas têm toda a iniciativa. Vantagem basicamente de ataque mesmo, né? De tempo. Tem mais peça jogando e mais peça ameaçando as pretas aqui. Caso você tome com outro cavalo, certo? A ideia das brancas é um pouco mais difícil, mas não é jogar daminha 2, que é muito curioso, né? A ideia é jogar cavalo em B5, que parece um lance muito estranho, mas libera a visão da dama para cima da casa de D5. Então, o que as brancas querem fazer também libera o ataque do cavalo. Então, o que as brancas querem fazer é jogar tipo cavalo por D5 e terem os dois cavalos mirando C7. Se você jogar A6, ele joga dama por E5, sacrificando o cavalo, na verdade trocando pelo de Então, se peão toma cavalo, o bispo toma cavalo. E basicamente aqui a posição das brancas é completamente ganha, porque caso você tome de volta aqui, cai B5 com cheque, dama toma cavalo cheque, né? B5 tá caindo com cheque e você tá levando o ataque da vida. O Krikor sabiamente, depois de refletir por um tempo, não toma esse peão gratuito, joga bispo B4, defendendo o peão através da cravada, e vem bispo B5 por parte do adversário, ameaçando ganhar um peão na casa de C6. A máquina dá uma vantagem leve para as pretas se dama em A5, ameaçando duplamente o cavalo de C3, ou se bispo por cavalo, abrindo mão do par de bispos com cheque para poder aliviar a pressão no peão de D e dobrar os peões das brancas. Mas o Krikor joga o natural, dama em B6, simplesmente forçando o oponente a tomar uma decisão, porque está ameaçando aqui o cavalo e, claro, o bispo também. Então o adversário captura, peão toma de volta e roque por ambos jogadores. Então, como a gente comentou, essa é uma posição na qual as brancas têm uma vantagem de espaço devido a esse peão central, que evita, por exemplo, que o cavalo fique na casa natural de defesa do rei, que é a casa de F6. Isso dá às brancas algumas ideias de ataque muito fortes, como ideias de dama em H5, ideias de cavalo em F5, ideias de bispo H6 e afins. E o Krikor certamente estava esperando por isso, mas o Caruana joga rei H1. E aqui é curioso, porque na live, o Krikor ele joga torre em E8, ameaçando aqui o peão,
E ele estava esperando, por parte do Caruana, os melhores lances. Ele estava vendo sempre os melhores lances. Ele estava falando, tudo bem, vai vir alguma coisa como dama em H5, o Caruana ele certamente vai jogar esse tipo de tática, e eu tenho o cavalo em F8 me defendendo muito bem. Mas as táticas que o Krikor estava vendo acabam não vindo. O Caruana joga cavalo em A4. Bom lance, né? Ataca a dama, dama em A6 ameaça o cavalo, e C3 defende o cavalo e pressiona o bispo, que volta para a casa de F8 bem defensivamente, tira a casa de F8 do cavalo, que seria onde você de fato ia querer o potrinho, mas acaba saindo de tudo quanto é tipo de ameaça. E as ideias para as brancas aqui tem que ser ideias ultra agressivas. Então o Caruana, na verdade, começa um belo ataque com o maravilhoso peão em E6. E esse sacrifício de peão é muito potente, muito importante, porque, primeiro, depois de peão toma peão, certo? O dama em H5, que é um lance que você já queria jogar de brancas, vem com o tempo, porque ele pressiona a torre que está solta. Segundo, depois do peão na casa de E6 e peão toma de volta, a casa de E5 ficou fraca. Então pode ser que o Caruana utilize essa casa para o cavalo. Então aqui o Caruana joga o melhor lance bispo na casa de G3. Esse lance é muito importante porque sai do E5 duplo, libera a torre e permite que a dama venha para H5 já com uma ameaça também de infiltrar em F7. Então nessa posição, o Krikor joga peão em C5 e é difícil do jogador de branca sobreviver, certo? O cavalo tá ameaçado aqui, a ideia para as brancas é dama em H5 ameaçando a torre, e se você defende a torre, dama em F7 pressionando aqui o cavalo, e basicamente é uma linha igual aqui, certo? Onde as brancas têm iniciativa de ataque, mas tiveram que sacrificar um peão por isso, e vida que segue. Só que na partida, o que o Fabiano Caruana joga é o cavalo de volta para F3, claramente visando entrar na casa de E5, mas as brancas sacrificaram um peão para isso. E o ataque das brancas, que deveria ser a justificativa do sacrifício de peão, simplesmente não veio ainda. Então, nessa posição que o Krikor deve jogar é bispo D6, visando troca de peça e também, mais importante, para evitar cavalo na casa forte, mas ele joga cavalo em F6, permite cavalo em E5 e ele ainda está numa posição de vantagem. Aqui agora, o Krikor joga bispo em E7. E muito, muito impressionante, para vocês entenderem a diferença de nível. Ele joga bispo em E7 e imediatamente ele já fala assim, nossa, cara, aqui ele tem cavalo por C5, bispo por e torre para F6. E assim, a diferença de nível de um jogador normal e de um grande mestre é muito alta, galera. Olha a linha alienígena do Krikor aqui, cavalo por, bispo por e torre por cavalo, porque depois de peão toma, tem dama G4. E o ataque das brancas é, assim, completamente assustador. Se ré H8, cavalo F7 é mate. Se ré F8, ele vai jogar aqui para tomar em F6. E, por exemplo, se peão toma, dama cheque, bispo E5. E, assim, o computador diz que as pretas estão sobrevivendo aqui. Tá falando que é uma posição de empate. Mas, sendo honesto, eu acho que só o Stockfish para defender essa posição, né? Porque tá realmente muito difícil. Torre E7 guarda a ideia de mate aqui, mas já vem B4, tirando o bispo. Aí você já vai ter que fazer umas insanidades. Tem que sacrificar o bispo aqui, certo? Pra jogar dama em F5. E aparentemente essa é uma posição que pretas estão bem. No entanto, Fabiano Caruana não vê o que o Krikor viu instantaneamente e joga B4 para conseguir colocar um cavalo nessa casa. Vem, peão toma, torre em F8 para evitar a torre por F6. O computador não gosta, base da perspectiva humana, né? Pretas têm que sobreviver ao ataque das brancas e se tudo der certo, estão com peão a mais. Vem o cavalo C5, bispo toma, peão toma e aqui pretas estão com peão a mais, né? Qual que é a compensação das brancas? É o peão passado de C. Mas o peão passado é um criminoso, já diria Ninzovic. O que você faz quando você está jogando contra um peão passado? Você bloqueia o avanço dele, o Krikor joga bispo B7, visando o bloqueio na casa de C6. Torre C1 quer avançar o peão, bispo C6, cavalo por, dama por, bispo em D6 e torre em F7. E aqui, sinceramente, o Krikor só tem um peão a mais, né? Basicamente, o computador está dizendo que como os peões do Krikor estão fixados em casas claras, as brancas vão montar um bloqueio nas casas escuras, vão jogar lances como dama em E2, dama em D4, inclusive é o que o Caruana joga, e não vão deixar o Krikor avançar, vão deixar o bispo aqui, você não vai ter como tirar o bispo daqui, você nunca vai ter como controlar essas casas escuras para avançar os peões, mais do que as brancas que tem o bispo de casas escuras, que é a peça literalmente especialista nessa tarefa. No entanto,
o Caruana não é o Stockfish. Então, o Krikor joga a torre em E8, visando, é claro, avançar o peão, e o Caruana fica um pouco ganancioso. Ao invés do bispo em E5 brigando pelo empate, que é a maneira que as brancas devem jogar essa posição, porque tem menos material fazendo ali o bloqueio, o Caruana joga peão em A4. E a ideia é jogar a dama ali na casa de B5 para desbloquear o próprio peão passado. Krikor joga E5, claro, não podemos tomar de brancas, né? Torre E7 simplesmente ganha o bispo, mas dama em B5. E aqui, o Krikor joga dama toma dama e, basicamente, as pretas estão ganhas. Eu quero que você, nesse instante, pause o vídeo e veja se você é capaz de encontrar o único lance vencedor para o jogador de pretas aqui nessa posição, tá? Dê uma olhada se você seria capaz de converter essa bela posição contra Fabiano Caruana. Já aproveita e deixa o like no vídeo se você está se divertindo, se já aprendeu algo de novo até aqui e se inscreve no canal caso não seja inscrito. Também aproveita caso você tenha interesse em materiais enxadrísticos de excelente qualidade como tabuleiros, relógio, jogo de peça ou livros de ensino de xadrez, tem uma lojinha aparecendo aí no canto inferior esquerdo. Caso você não tenha pulado a parte aí onde eu faço esse merchan, muito obrigado. E caso você pulou para ver o lance seria peão na casa de D4, certo? E a corrida de peões aqui é totalmente favorável às pretas, porque basicamente as brancas nunca vão conseguir jogar B6. Então por mais que dê para jogar C6, certo? Você nunca, o C7 e o C8 você não vai furar o bloqueio, né? Vamos dizer que preta joga em E4 e você joga peão na casa de C7. Torre C8 você não tira essa torre daqui por nada, porque você nunca vai conseguir jogar peão na casa de B6 e peão na casa de B7. Enquanto isso, a ameaça das pretas, ela tá vindo incontestada. Então, com essa sequência, pretas seriam capazes de vencer. Por que o tabuleiro foi pro modo análise? Porque o Krikor joga cavalo E4. Muito natural, naturalíssimo lance, só que cavalo em E4 permite bispo C7. E aí as brancas vão conseguir o B6. E se conseguirem o B6, o peão de B vira um problema de verdade. Como que permite bispo C7? Porque torre toma torre e bispo C7. E agora o B6 vai vir, não tem muito o que fazer. Esse peão é um verdadeiro problema. Se você simplesmente tomar, né, o Fabiano vai tomar para longe do centro, muito importante, tomar para longe do centro nesse caso. No final, o peão lateral é mais potente, ele é mais perigoso. E, beleza, tá vindo aqui, por exemplo, o peão na casa de B7, peão B8, dama, certo? Então o Krikor desesperadamente sacrifica o cavalo, certo? O chess.com tá dando aqui um empate, depois de torre por, peão toma B6, bispo toma B6, e torre toma torre e bispo toma, o chess.com dá um empate para essa posição, mas se você deixa ele pensar mais e mais, o Stockfish começa a ver que não dá para segurar. O bispo é muito melhor do que os dois peões nesse caso, porque brancas conseguem fazer um bloqueio. E, eventualmente, aqui ele tá dando que o D4 foi a razão da derrota. Não é, tá? Se você deixar ele pensar nessa posição, ele vai até sugerir D4, ele vai ver que não tem realmente muita escolha, que a avaliação não muda tanto, ó. Ele tava 1,5, vai para 1,7, né? Então, tipo, dá uma diferença muito pequena. E, basicamente, o Fabiano Caruana vai, ao longo do tempo, montar aqui uma situação na qual ele vai sacrificar o bispo nesses dois peões, certo? E por que ele faz isso? Ele sacrifica o bispo nos dois peões porque o final de rei-peão tá ganho, uma vez que ele possui a oposição. Então, tragicamente, depois de ficar ganho e depois de ter sobrevivido ao ataque com o sacrifício de peão, o Krikor acabou não sendo capaz de vencer o Fabiano Caruana. Não foi dessa vez, mas chegou bem perto. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve, um abraço e até a próxima!